Olá! Como vocês estão? Eita, eu vivo me apanhando disso. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões dos gêmeos, né? Literalmente gêmeos. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Então, o que é essa questão do gêmeo? Bem-vinda. Desse gêmeo, né, na nossa vida. Como que é esse irmão, né? Que às vezes é literal, né? Tem bastante gente que tem aí uma pesquisa que nós temos a possibilidade de realmente ter tido, né, na nossa gestação um irmão. E aí, por algum motivo, né, só você ficou, mas você tem aí uma lembrança, né, uma coisa assim, de que você precisa olhar para esse irmão, porque ele esteve com você. Mas isso precisa de mais conversa, né, pra gente entender essa questão do gêmeo evanescente, que é uma questão da constelação, né? Então, há momentos em que nós não somos um, né? Na gestação, durante os primeiros períodos da gestação, às vezes tem escape, né? Tem aquelas dificuldades lá nos primeiros 3 meses, e nesse ponto você pode ter tido, sim, um irmão gêmeo, né? Mas biologicamente, né? Assim, pode não ter sido detectado, mas você teve essa presença com você quando você era muito pequena. Então, precisa dar uma olhada para isso, porque muitas vezes você fica buscando esse irmão aí, de que ficou aí talvez alguns dias, um mês com você, até um pouquinho mais, e que você não sabe por que você tem essa necessidade, tá? Então, essa é uma questão bem delicada, né? Eu já presenciei constelações onde a pessoa passou por esse resgate, né? Por essa consciência, e a pessoa, a vida dela simplesmente teve uma mudança muito grande, porque você fica olhando para esse lugar e não se dá conta. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é uma outra história. Essa é bem importante, né? Que eu falei do gêmeo evanescente, mas é uma história um tanto arquetípica que existe no nosso inconsciente, que às vezes a gente acha que não é muito importante, mas que ela existe, né? Ela existe. Que é a história de Abel e Caim, né? Por quê? Porque, gente, o que a gente tem que entender? Nós temos um inconsciente coletivo, né? Então, o que é esse inconsciente coletivo? São as vivências, é o lugar onde as vivências vão ficando, né? Então, nós, enquanto humanos, existimos há muito tempo. E essas experiências estão registradas todas, nada se apaga. E vai acumulando nesse lugar que se chama de inconsciência coletiva. Não é um lugar, né? Tá tudo junto e misturado. Todos nós temos esse acesso e, inclusive, essas memórias vêm passando e chegando até nós através do DNA. Então, faz uma conta, né? Há quanto tempo nós do Ocidente temos a informação, né, via Bíblia, que é antiquíssima, né, via esses registros, de que tem essa história lá, né? Adão, Eva, Abel, Caim, Abel, né? E quando eu olho para essa questão do gêmeo, né? De gêmeos, né? Caim e Abel não são Abel e Caim, tanto faz, não são gêmeos, mas tá dentro desse contexto de irmão. E se a gente for olhar para o Ocidente, por conta dessa história, né, vem sendo contada, vem sendo lida, vem sendo passada para nós, né, dentro dessa versão bíblica, tudo isso está no nosso inconsciente atuando muito fortemente. Então, o movimento, né, que acontece ali, muitas vezes ele tá essa questão, né,
de você conseguir ter sucesso, né? Está presente. Como assim está presente? Eu não estou entendendo. Na história não fala assim, ó. Quem é que matou, né? O Abel. Foi o Caim, não foi? Por quê? Porque o Abel, ele tinha um contato maior com o Criador. Ele tinha essa sensibilidade e esse maior vínculo com o Criador, né? E isso gerou um desconforto e um sentimento de inveja e mais sentimentos negativos relacionados, né, com essa diferença que existia, né, que Caim percebeu ali, e que por conta disso ele não suportou a ponto de ir lá e matar o seu irmão, né? Então, se a gente vê isso hoje no nosso dia a dia, né, qual é a história que se repete aí, né? Essa história de que, de alguma forma, temos um concorrente, né? Temos alguém que eu olho e falo assim, nossa, eu quero estar no lugar daquela pessoa, vem uma inveja, e aí, como eu não consigo, né, eu fico com ódio, por que ele consegue, por que eu não consigo? E ao invés de fazer o movimento de aprender a fazer isso, Caim falou assim, eu não suporto ver isto, e simplesmente extingue com o seu concorrente irmão, né? Porque energeticamente somos todos irmãos, né? Então essa história, ela permeia muito o signo de Gêmeos, apesar de a gente deixar isso meio em off, né? Ninguém fala muito desses irmãos, desses dois irmãos, mas ele é muito importante para nós. E se você for observar, né, quando eu comentei da questão, né, de Gêmeos, né, tá ligado lá em Apolo e Mercúrio, né, nesse Hermes aí, junto com Apolo, e do quanto Hermes vai lá e consegue fazer movimentos muito diferentes do seu irmão, revelando a ele até as suas qualidades. Mas Caim não permitiu que Abel fizesse isso, né? Ele ficou só com uma parte. Imagina se Apolo chegar lá, nossa, você roubou meu rebanho, né? E tá me lesando, ainda tá com essa cara de safado, pensa que ninguém te vê, entende? E ele vai para esse lado sombrio, né? Então, assim, Apolo consegue ver essa coisa interessante também que tem ali, né? Quando ele oferece a tartaruga para fazer ali, né, o primeiro instrumento, ele tá revelando para Apolo uma coisa boa que Caim não conseguiu fazer, né? É uma distorção disso. Ele tinha muita coisa para aprender com Abel, mas ele sucumbiu ao seu sentimento. Ele transformou Abel num rival. Entende? Porque Abel conseguia algo que ele ainda não conseguia. E por conta de estar linkado, né, com Hermes aí, com Mercúrio, essa questão do vendedor, né, do comércio, do negociante, aquele que vê oportunidade, aquele que sabe, né, revelar para o outro, inclusive, suas coisas, isso também tá meio de tela de fundo, assim, para essa disputa de Abel e Caim. Então, assim, o Caim ficou no lado sombrio, ao invés de ficar no lado de Apolo, não, ele ficou no lado sombrio de Apolo. Vingativo, não vê nada, não vê possibilidade, não consegue viver bem. Porque depois também Caim vai para onde? É expulso, né? Vai para um outro lugar muito longe, ele não dá conta disso que ele desencadeou na vida dele, né? Ele vai para um lugar aonde ele não é nem bem visto, entende? Ele acaba sendo
ele se exclui, né? Então, quando nós estamos aqui passando pelo signo de Gêmeos, o que é interessante, né? Que você observe que a sua, assim, a possibilidade e a probabilidade de você não conseguir fazer um próximo negócio, de você não conseguir fazer um próximo passo na sua vida, estar linkado com essa história. Ah, será? Sim. Porque nós estamos inconscientes desse arquétipo ainda, né? Então, você abre aqui, o que é que as pessoas falam? Você não pode falar das suas coisas, porque que você tá fazendo, porque senão não vai dar certo. Porque tá debaixo desse arquétipo. Se eu falo, se eu mostro, se eu ponho em evidência, né? E a minha fumaça sobe reto e chega ao seu destino, o outro, meu concorrente, vai me punhalar. Vai me matar. Eu tenho medo de morrer. Entende? Né? Não é que você tem que pulverizar para todo mundo, mas você entender o que está por trás desse mecanismo de eu não posso falar. Eu não posso dizer. Né? Eu não posso abrir. O outro não pode saber. Que é a comunicação geminiana, né? Tem momento certo de você comunicar seu negócio? Sim, tem. Mas tem esse fantasminha, né, de que se eu fizer algo aqui, né, muito volumoso, muito cheguei, eu vou morrer. Se eu ousar fazer muito mais sucesso, eu vou morrer. Se eu ousar, então, ultrapassar o limite da minha família de sucesso, eu vou morrer. Entende? Né? Porque eles eram irmãos. Então, aciona isso, nosso sucesso está chegando. Da palpitação, minha vida vai mudar. Eu tô fazendo essas ações, isso vai dar certo, eu tenho certeza. Aí daqui a pouco você sabota porque aciona aquele medo. Entende? Então, no signo de Gêmeos, nós vamos lidar com isso. Nós vamos lidar com esse aparente irmão, né? Gêmeo, seja lá alguém aí, que é um concorrente que eu tenho medo dele. E que me impede a minha expressão, né? Porque assim, Abel, ele nem estava vendendo nada. Ele estava fazendo contato com uma coisa maior. Que pode ser qualquer coisa. Ali ele estava fazendo contato com o divino, beleza, sua homenagem ao divino, né? Tem vários detalhes, gente, eu não sou boa de Bíblia. Mas eu sei que ele estava lá fazendo alguma oferenda, alguma coisa assim para Deus. E deu certo, né? A fumaça dele subia. Tchum. E o Caim ficou com raiva disso e foi lá e matou. Entende? Isso tá dentro de você. Você vai lá, faz seu lançamento, faz sua coisa, mas fica angustiado porque pode ser que o Caim apareça na tua vida. Entende? O sabotador da sua dieta. Aí você é convidado justamente para aquele aniversário onde você não pode recusar. E se você recusar, vai dar BO. E aí você vai lá e perde a sua dieta, porque você não podia ainda, não estava no ponto de você dar conta de ir lá, participar e não comer. Você vai lá e ferra com tudo, aí depois você não consegue retomar mais. Ou seja, você promoveu, né, isso na sua vida de alguma forma, entende? Aciona isso dentro de nós, entende? Vou passar ali naquele exame, aí fica nervoso, dá um branco total, porque se eu passar, meu Deus, e aí? Eu vou conseguir tudo aquilo. Então, tem essa necessidade durante esse período, né, que o Sol tá aqui no signo de Gêmeos, da gente olhar para essas questões, seja bem-vindo, olhar para essas questões e destrinchar, né, quem que é esse outro, né, que eu tenho tanto medo. E muito provavelmente, se a gente vai buscar, né, porque o que eu tô trazendo para vocês é a raiz, né? Se você vai buscar, você pode ter questões com seu irmão, e aí você vai, nossa, e como era lá nos seus parentes, né, entre os seus tios, né, seu pai, sua mãe e os irmãos deles, que são seus tios, como que era isso? Eles se apoiavam, eles se sabotavam,
Como que era essa questão aí no seu núcleo familiar? Porque Gêmeos está falando disso, né? Desse irmão, desse outro, né? Não é o outro libriano, é o outro irmão, não é parceiro, né? Nós estamos falando de irmão, alguém muito próximo a você, sanguíneo, né? Que vai lá e fura seus olhos, entende? Na hora da partilha da herança, não dá certo. Na hora de estudar, em vez de você, que é o dedicado, isso aqui, não, manda o outro. Entende? Então, o quanto esses irmãos, né, colaboram ou não com o seu processo de evolução. O quanto eles conseguem, inclusive, aprender com o seu pequeno passo de agora, ou com o seu passo um pouco maior, e contribuir ao invés de sugar. Entende? Ao invés de querer se aproveitar. Às vezes não mata literalmente, mas fica de vampiro, né? Ah, me dá mais um pouquinho, mais um pouco, eu não tô conseguindo. Mas a pessoa nem tá fazendo no lado dela. Ela só tá querendo pôr de canudinho. Transferindo para esse irmão, né? A responsabilidade do que ela não tá conseguindo fazer. Porque isso exige, né? Existe ali dedicação, existe empenho, existe suor, existe tempo, exige abrir mão de um monte de coisa, né? Mas a pessoa não quer, ela quer o seu. Como se o seu fosse melhor do que o dela. E perde o seu talento. Então, assim, tem essa base, né? Que é Apolo e Mercúrio, que deu certo e tudo bem. E depois abre essa questão, ao invés de Abel e Caim resolverem, um mata o outro. Apolo podia ter matado Mercúrio, ele era muito pequeno, ele era bebê, recém-nascido. Claro que um potencial gigantesco, já saiu negociando, né? Com o talento dele, o dom dele bem expresso, né? Bem colocado e já atuante e promovendo, inclusive, o do irmão. Entende a beleza disso? E depois, isso vai se desdobrando em outras coisas, né? O Mercúrio, ele, além dessa coisa da mensagem entre os diferentes tipos de reino, de lugares, né? Ele ia lá, no tio dele, lá no Hades, ele ia lá no céu, ele falar com Júpiter, fazia várias coisas, ele conseguiu resgatar, né, o Dionísio, fazendo com que ele ficasse dentro da perna do pai, ele não fosse morto, porque ele não estava no tempo de nascer. Então, aí ele enfia né, sei lá se é sobrinho, se é irmão, não sei o que é Dionísio dele. Ele enfia ele dentro da coxa do Júpiter e costura, né? Para que ele ficasse ali dessa incubadora coxa até a hora de nascer. Ajuda o Júpiter, né? Ou Zeus, se você preferir, seja bem-vindo, a fazer o parto da Atena da cabeça, né? Os deuses têm umas coisas meio assim, diferentonas. Então, ele resolve umas coisas. A situação tá difícil, né? Entre o Hades e a Deméter, né? Ela quer a filha dela de volta de qualquer jeito. Quem vai lá negociar isso? É o Mercúrio. Então, ele resolve situações que você fala assim, gente, não tem solução. Ele tem solução, entende? Então, desde o começo tem solução. Ele vai lá, pega o rebanho que estava lá, porque o Apolo estava distraído, entendeu? Mas ele oferece o dom para ele, né? Olha, na realidade você é o cara da música, você não é pastor. Pastor é outra pessoa, entende? Então, precisa ir para esse lugar de potenciais saudáveis, ao invés de entrar na história de Caim e Abel. Se você está numa história de Caim e Abel, eu tenho uma proposta para você, né? E se você ainda não conseguiu localizar isso na sua vida, na área onde está aí o seu signo de Gêmeos, faça isso. Descubra onde é a área, né? Onde está o seu Gêmeos, para você ver ali aonde é que tem essa sabotagem acontecendo, tá?
no dia 14 de junho, é um dia bem interessante, né? Não chega a ser uma lua cheia, mas está na força dela. E vai acontecer vários aspectos no céu muito fortes, né? Uns um pouco mais fáceis, mas outros mais atrativos, mas que traz, assim, muito potencial, porque eles estão conversando muito entre si, né? Para vocês terem ideia, Júpiter no dia 14 já está no signo de Câncer, junto com Mercúrio. Então, aí, ó, Mercúrio, que é o regente do Sol em Gêmeos, né? Tá ali sendo agraciado por Júpiter, por esse benfeitor, que é o quê? Câncer são as nossas memórias afetivas, então você vai poder expressar essas memórias afetivas, né? Mercúrio está ali, acessando isso. E Júpiter trazendo essas bênçãos, né? Para que você possa olhar de um outro lugar para essas memórias, expressá-las e resolvê-las, né? Isso é um dos aspectos que está disponível, tá? Tá disponível também a gente curar aquela ferida sistêmica antiga, tá bem? Por quê? Porque Marte está lá no finalzinho de Leão, né? Fazendo um bom aspecto com cura, com Quiron, que está em Áries. Então, assim, você vai ter aquela força, né? Para dar um limite, chega nessa dor, né? Vamos fazer essa cirurgia logo, vamos acabar com esse negócio, e é sistêmico, ou seja, tem um padrão que vem se repetindo e você está repetindo pela sua família, que é momento de ser encerrado, entende? E aí vamos olhar para essa Vênus que está em Touro, né? E recebendo assim uma carga para resolver essas questões de, ai meu Deus, meu corpo, né? Meu corpo tem esse monte de registro. Então, ela também está trazendo esse acolhimento, essa coisa mais gostosa, ela está sendo fortalecida, né? Recebendo aí, o que eu vou dizer para você, um impulso mesmo, né? De Plutão, fala assim, olha, vamos, né? Eu sei que doeu, mas vamos jogar fora, entende? Então, no dia 14, das 10 às 12, para a gente aproveitar no máximo esse sol, né? Eu antes faço mais cedo, mas esse horário ele é mais auspicioso, das 10 às 12, no sábado. Você vai se programando pra gente olhar essas questões, pra gente resolver isso, né? Para você começar a esclarecer mais. E já vai anotando desde já tudo isso, né? Que eu comentei, que vai chegando até você. Olha, meu irmão, meus tios são assim, eu vivo uma história assim, mas fundamentalmente eu gostaria que você refletisse bem sobre o medo do concorrente para você ter sucesso naquilo que você quer. Porque o que Caim e Abel simbolizam para nós que moramos, né, aqui no Ocidente é isso. Aquele lugar que eu menos espero, aquele irmão, é o meu sabotador, né? Ele ameaça a minha existência, é mais do que essa sabotagem, né? Ele quer me matar, entende? Isso é muito forte. Então, você já vai trabalhando essa questão do medo, né? Que nós temos, não só do sucesso, o sucesso também pode existir, mas atrás disso tem esse paradigma que fica rodando entre nós, que é o medo desse, né, irmão acabar comigo porque eu sou um pouquinho melhor que ele, entende? Dele me matar. Então, esse medo fica aí, ó, rodando na nossa mente. Meu convite para você é, vamos acabar com isso. Porque se isso faz parte da construção, né, do Ocidente, né, dessa coisa bíblica que fica rodando dentro de nós, né, só de Jesus para cá tem 2000 anos. Antes, quantos anos tem? É muito tempo, gente, ouvindo a mesma historinha. Nós estamos impregnados dessa história e não nos damos conta, tá? Então, olha para essa frase, medita sobre ela, colhe fatos, escreve,
né? Observa, sente isso aí. E vem para essa vivência do dia 14 de junho, das 10 às 12, é um sábado. Dá tempo de você se programar, tá bom? Eu aguardo você. Um grande beijo e até a próxima. Gratidão.